Olá, pessoal. Tudo bem com vocês e com seus familiares? Espero que todos estejam bem. Pois é, depois de uma semana merecida de recesso escolar de descanso, voltamos aqui com toda energia, com toda expectativa, com toda vontade, confiança, para darmos continuidade ao nosso estudo remoto, em função da pandemia, do isolamento social. E hoje nós vamos trabalhar o conteúdo da segunda semana do PET Volume 5, conteúdo destinado para os alunos do terceiro ano do ensino médio. Então, vamos caminhar para conhecermos esse conteúdo e para refletirmos um pouquinho da importância do tema que será trabalhado durante a aula de hoje. Então, hoje nós vamos trabalhar o seguinte tema: teoria do conhecimento na Idade Média. Se vocês observarem bem essa imagem, ao fundo, nós temos à minha esquerda um pensador conhecido como Agostinho de Hipona, ou mais especificamente dentro do cristianismo como Santo Agostinho, e à minha direita nós temos Tomás de Aquino, ou mais especificamente conhecido como Santo Tomás de Aquino, ambos considerados como doutores da Igreja Católica. Agostinho, ele representa um período do pensamento cristão, conhecido como a patrística, e Tomás de Aquino representa o segundo período, conhecido como a escolástica. Dois importantes pensadores, claro que dentre outros, esses dois eles se destacaram em relação àquilo que produziram no conjunto ou na tentativa de relacionar fé e razão para defender os dogmas da igreja ou para explicar a existência de Deus ou até mesmo outras questões relacionadas à fé. Então vamos prosseguindo para aprofundarmos um pouco mais o nosso conteúdo. Então, questões iniciais aqui, questões que eu gosto de apresentar para provocar, para instigar o nosso pensamento. Primeira delas, houve produção de conhecimento na Idade Média? Opa! Mas se o tema é teoria do conhecimento na Idade Média, por, por que essa questão? Qual o sentido dessa questão para nós? A segunda questão, patrística, escolástica? Vamos aprofundar? Vamos descobrir o significado desses termos. E a terceira questão, quais teorias tentaram explicar a questão dos universais? Outra questão importantíssima também, que nós vamos trabalhar mais no finalzinho da nossa aula de hoje. Então, palavras-chave, palavras que servem para abrir o nosso entendimento, o nosso pensamento em relação ao conteúdo. Teoria do conhecimento, Idade Média, patrística, escolástica e universal. Então, 5 palavras importantes que nós vamos tentar desenvolvê-las dentro desse conteúdo que será apresentado. Então, aqui a citação inicial para nós, citação de Tomás de Aquino, que vai dizer o seguinte: as verdades da razão natural não contradizem as verdades da fé cristã. O que significa isso? Verdades da razão natural e verdades da fé cristã. Aqui nós podemos, já como ponto de partida, pensar sobre uma questão importante. Se as verdades da razão não contradizem as verdades da fé cristã, isso quer dizer que razão e fé caminham juntas, ou devem caminhar juntas, na concepção de Tomás de Aquino. Em outras palavras, a filosofia não pode contradizer ou não contradiz a teologia. Agora, por que Tomás de Aquino ele afirma essa questão? Vamos caminhar para compreender melhor. Então, os conceitos iniciais, conceitos são importantíssimos, até mesmo para sabermos bem daquilo que nós estamos falando, para compreender bem
sobre o que estamos conversando, dialogando, estudando. Então, o primeiro deles, Idade Média. Então, aqui nós estudamos muito em história, né, sobre a questão da Idade Média. É o nome do período da história, localizado entre os anos de 476 e 1453, tendo início com a queda do Império Romano do Ocidente, no século V. Então, nós temos a Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Então, os períodos históricos. Teoria do conhecimento, ou gnosiologia, de gnose, né, de conhecimento, é uma área da filosofia voltada para a compreensão da origem, natureza e forma que tornam possível o ato de conhecer pelos seres humanos. Então, a teoria do conhecimento é uma área da filosofia que vai buscar mesmo compreender a origem, a natureza e a forma, aquilo que torna possível o conhecimento humano. Vamos trabalhar aqui dois momentos importantes aqui na Idade Média dessa questão da teoria do conhecimento. Outro conceito importante para nós aqui também, está lá na palavra-chave, patrística, ou pais da Igreja, que vai do século II ao século VIII, é o período que se iniciou com a transição da Idade Antiga para a Idade Média. E qual é o objetivo desse momento, desse período conhecido como patrística? Apoiados pela razão ou pela filosofia, combater as heresias contra a fé cristã. Então, os primeiros padres da Igreja, a partir da filosofia, eles combatiam os chamados hereges, aqueles que levantavam questões contra a fé cristã. E o segundo momento também importante, é outro conceito aqui, escolástica, que o significado pertencente à escola ou instruído, que vai do século IX ao século XV. O objetivo principal, provar a existência de Deus e os dogmas da Igreja, através da síntese de filosofia, razão e teologia-fé. Agora, olha que interessante aqui, a diferença, o que tem em comum entre a patrística e a escolástica. A utilização da filosofia como fundamento da teologia ou da fé cristã. Qual que é a diferença? Na patrística, o objetivo era combater as heresias. O objetivo. Na escolástica, o objetivo é provar a existência de Deus e os dogmas da Igreja, a partir de fundamentos filosóficos. Então, a partir do uso da razão. Muito interessante aqui, quer dizer, então nós podemos perceber, já de antemão, que tanto no período da patrística quanto da escolástica, fé e razão caminham juntos. Ou melhor, fé e razão, ou filosofia e teologia, segundo os pensadores cristãos, da patrística e da escolástica, devem caminhar juntos, não se contradizem. Quanto aos representantes desses dois momentos importantes, nós temos Agostinho e temos Tomás de Aquino. Então vamos ver aqui melhor sobre isso. Então, no período da patrística, nós temos Agostinho de Hipona, que nasceu em 354 e morreu em 430, e cujos objetivos defender a fé cristã contra os hereges. Inicialmente, vai retomar a filosofia de Platão para sustentar ou fundamentar a teologia cristã. Aqui em Platão, a teoria do mundo das ideias, o mundo sensível, o mundo inteligível, isso que é muito forte aqui nesse período da patrística, principalmente Agostinho. E Agostinho vai dizer credo ut intelligam, credo ut intelligam, creio para que possa entender. Essa frase é muito importante. Creio para que possa entender. Quer dizer, primeiro vem a fé, depois vem o entendimento. A fé antecede o entendimento. Não o entendimento vem antes da fé. Primeiro eu creio, depois eu compreendo. Aqui, Agostinho colocando a fé, colocando Deus acima ou à frente do entendimento humano.
O outro período importante aqui para nós, o período da escolástica. Então nós temos Tomás de Aquino, que nasceu em 1225 e morreu em 1274. Aqui algumas questões sobre ele, né? E nesse período da escolástica também, aliança entre fé, teologia e razão, filosofia, sendo a razão entendida como serva da fé, né? Ou seja, a filosofia como serva da teologia. Isso significa estar a serviço da filosofia. Os teólogos, nesse período, eles vão buscar na filosofia conceitos, fundamentos filosóficos para explicar, para sustentar a fé, para sustentar ou para desenvolver a teologia cristã. É interessante que no final das disputas, mesmo que a questão da razão era muito forte entre aqueles que estavam discutindo sobre determinados temas, sempre havia um apelo ao princípio da autoridade da igreja. Isso era muito forte. Mesmo que se o outro argumento ele fosse melhor, mas no final o que prevalecia era o apelo ao princípio da autoridade da igreja. E outro aspecto interessante aqui nesse período, que Tomás de Aquino vai introduzir escritos de Aristóteles em seus estudos, em seus pensamentos, em suas elaborações teológicas. Tá? E aqui a gente percebe também, né, que interessante, enquanto a patrística, né, principalmente em Agostinho, há uma fundamentação inicial em Platão, já na escolástica há uma fundamentação também inicial em Aristóteles, a partir de Tomás de Aquino. Agostinho, nós vamos falar assim, Agostinho, de certa forma, ele foi platônico ao desenvolver a doutrina cristã, e Tomás de Aquino foi aristotélico, na tentativa de explicar e defender as questões pertinentes à fé cristã, aos dogmas da igreja e até mesmo Deus. Muito interessante aí. Vamos caminhando. Então, falamos sobre a patrística e escolástica, sobre Agostinho e Tomás de Aquino, sobre a relação entre fé e razão, onde, segundo esses pensadores, a razão, ou a filosofia, ela está a serviço da teologia ou da fé cristã. A razão natural, ela não pode contradizer ou contrariar a fé cristã. Agora nós vamos para outra questão importante também de discussão, a questão dos universais. Então, nós vamos definir os universais como conceito, a ideia, a essência comum a todas as coisas. Um exemplo aqui, o conceito de homem. Quando nós falamos homem, não estamos falando do indivíduo, mas estamos falando do conjunto de homens, ou podemos dizer também da humanidade. Então, esse conceito presente, independentemente de determinado indivíduo, independente do tempo e do espaço. Sobre essa questão, surge um grande debate, uma grande discussão, para tentar mesmo de fato compreender o que são os universais. Então vão surgir 3 teorias para tentar explicar essa questão. A primeira delas, conhecida como realismo, os pensadores dessa corrente vão dizer que o universal tem realidade objetiva, são res coisa. Dentre eles nós temos Santo Anselmo, que vai considerar o universal como realidade objetiva. Aqui nós percebemos uma clara influência do pensador Platão. Depois nós temos o nominalismo, onde os pensadores nominalistas eles vão defender a seguinte tese: o universal é apenas um conteúdo em nossa mente, expressa o nome. Nada mais, nada menos que o nome que nós atribuímos ou damos às coisas, aos objetos, às situações que acontecem ou que estão presentes em nossa realidade. E por fim, nós temos o intermediário entre o realismo e o nominalismo, conhecido como conceptualismo, que vai defender a seguinte tese: os conceitos universais, eles existem a título de ideias,
entidades mentais e não como realidades a parte dos objetos individuais. Aqui o intermediário entre o realismo e o nominalismo. Então aqui uma tentativa de buscar compreender de fato essa questão dos universais. Aqui as nossas referências bibliográficas. O conteúdo da aula de hoje está lá no plano de estudo tutorado, volume 5, ou melhor, no PET 5, das páginas 108 à página 110. Encerramos o conteúdo da aula de hoje, mas não podemos encerrar a nossa reflexão. No mais, abraços e cuidem-se.